a sua casa, a sua família, que a mensagem do Senhor possa alcançar o nosso coração nessa noite. Vou pedir aí àqueles que estão aí com sua Bíblia, deixar no livro de Apocalipse capítulo 3. O tema da nossa mensagem de hoje é Cristo, o Senhor da Igreja. Ele é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui nessa noite. Não existe um motivo maior do que Ele, né? Ele é digno da honra, da glória e de todo louvor nosso nessa noite. Afinal, né, o texto do Salmo 150 diz que tudo que respira, louve ao Senhor. Se você está respirando, é motivo para você louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle nessa noite. Eu creio que quando a igreja está reunida, Cristo está presente, como já foi pregado e anunciado aqui. Essa comunidade de fé, ela não tem origem na ação humana, mas na ação do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo declarou, nos evangelhos estão ali relatado para Pedro e os demais apóstolos, que Ele era a rocha, e a sua igreja seria construída em cima dele, do seu caráter, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, porque ele iria edificar a sua igreja. E a igreja de Cristo, meus irmãos, ela não desmorona, ela não cai diante da pandemia, ela não cai diante das perseguições, ela não cai diante do falso evangelho que tem sido pregado muitas vezes na nossa nação. A igreja de Cristo não desmorona, e um motivo mais claro e real e verdadeiro disso é eu e você estarmos aqui hoje, nessa noite. Nós não estamos aqui para brincar com o nome do Senhor, para desonrar, mas sim para honrá-lo, igreja. E eu creio que esse é o propósito principal, e nós vamos encerrar essa noite com uma adoração sincera ao Senhor, com o nosso coração quebrantado nessa noite, igreja, como foi pregado pela palavra aqui na introdução do Salmo 51, pois os sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado e contrito diante do nosso Senhor. Que o Senhor nos dê um coração assim nessa noite, um coração capaz de se prostrar diante do autor e consumador da nossa fé. Eu queria compartilhar um texto que está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13, tá bom? Vou pedir para eles colocarem aqui, nós vamos ler junto. Essa aqui é uma carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, Quando Cristo aparece ao apóstolo João, ele dá a ele revelação do que aconteceria no futuro, com a consumação e o final de todas as coisas, e nessa revelação ele dá uma palavra ao apóstolo João, para ele direcionar a algumas igrejas daquele período, e havia uma igreja na cidade de Filadélfia, que hoje é a atual Turquia, e Deus dá uma palavra, uma revelação ao apóstolo João, e pede para que o João direcione, e essas palavras, elas estão registradas nesse livro para nós, e nós vamos ler essas palavras aqui hoje, e que o Senhor desde já fale ao meu e ao teu coração, que toda barreira, queridos, na nossa mente, no nosso coração, toda barreira espiritual seja desfeita em nome de Jesus nessa noite, que o Senhor cresça e que eu e você possamos diminuir, que Cristo apareça e nós possamos diminuir diante da beleza da sua glória e manifestação através da palavra. Versículo 7, vou começar aqui. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, Jesus falando a João, ao apóstolo: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo.
Verso 10: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também ao meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, conhecido como discípulo amado de Jesus, né? Aquele que reclinou a cabeça sobre ali o peito, né? Os ombros de Jesus, naquela cena quando nós vemos ali o relato da ceia do Senhor. Então ele era o discípulo amado. Segundo a tradição, queridos, o apóstolo João foi o último dos 12 apóstolos a morrer. Ele morreu ali provavelmente perto dos 100 anos de idade, entre 90 e 100 anos de idade. Já na velhice, ele tinha sido exilado, tinha sido preso, mandado para uma prisão na ilha de Patmos. Ou seja, um idoso, né, que estava ali preso, debaixo de uma condição terrível, exilado, né, longe da sociedade, longe do convívio talvez das pessoas a quem ele amava. E é justamente nesse ambiente, queridos, desfavorável, que Cristo aparece ao apóstolo amado e dá a ele uma revelação do que aconteceria nos dias vindouros, né, uma palavra, uma profecia, com um significado, né, para a igreja da sua época, mas que também atinge a nossa época e que também irá atingir as futuras gerações, queridos. Então ele recebe essa palavra e registra. É interessante que no capítulo 1 fala que quando ele vê Jesus, ele cai, né, ele fica ali atordoado diante da presença maravilhosa de Cristo, da glória de Cristo, né? Ele diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo, né? Os seus cabelos brancos como a neve, o seu pé como um latão reluzente, né? Como alguém que tinha autoridade, um refulgor diferente de tudo que ele já tinha visto. E a Bíblia diz que João cai, né, diante da presença de Jesus, porque não podemos ficar de pé diante da manifestação da glória do nosso Deus. E o próprio Cristo então coloca a sua mão direita sobre ele e fala: não tenha medo, né, trazendo paz sobre a vida daquele homem. João, não tenha medo, né, guarde as palavras que eu vou te dizer, né, guarde aquilo que eu vou te falar nesse momento. Então João registra para nós esse livro, né, o livro de Apocalipse, né, que também é conhecido como livro das revelações, né, um livro ali cheio de enigmas, símbolos, mas não é um livro para trazer medo para você, igreja. É um livro que ele traz esperança em meio à tribulação. É um livro que traz a certeza que todo sofrimento e toda dor é por enquanto, que toda angústia é passageiro, que haverá um fim para todas as coisas visíveis, a qual nós podemos enxergar. Então ele é um livro que alimenta a esperança na alma, né, a qual nós devemos permanecer ali firme durante períodos de tribulação, porque a igreja, queridos, do primeiro século vivia um período de tribulação. Emerson, por que João estava na ilha de Patmos preso, um idoso, né, já velho? Porque ele para o Império Romano, para o imperador, para o César, ele era uma ameaça, queridos. Porque João ensinava que Cristo era o Senhor. E os imperadores não gostavam que ninguém além deles fosse chamado de Senhor. Então você prestar adoração a Jesus Cristo naquele período, naquela época, era você desonrar o César, o imperador. E isso poderia custar a sua própria vida, a sua cabeça. Por isso que muitos dos primeiros discípulos são conhecidos como mártires da fé. Como Estevão, que o Alexandre citou aqui na pregação dele há 2 domingos atrás, porque eles estavam dispostos a desagradar o César, o imperador, para que Cristo fosse anunciado, para que aquele evangelho que começou lá atrás chegasse até mim e você em 2021. Então por isso que eles são conhecidos como testemunhas, né, mártires, pessoas que estavam dispostas, queridos, a pagar o preço, ainda que fosse com sua própria vida. Por um milagre de Deus, segundo a tradição, João sobreviveu, né, ficou exilado
enforcado, parece que depois ele foi solto, e segundo a tradição, os historiadores mais antigos, ele morreu na cidade de Éfeso, a cidade que ele foi pastor durante muito tempo, quando saiu de Jerusalém. Então foi ali com sua idade avançada que ele escreveu, que ele deixou esse registro para nós. E essas 7 igrejas, elas ficam na região onde hoje é a atual Turquia. E aqui está a igreja de Filadélfia. É uma igreja que talvez é a mais até elogiada por Cristo aqui na sua carta, né? Não há uma crítica tão pesada como há, por exemplo, a carta para a igreja de Laodiceia ou para a igreja em Sardes. Mas ainda assim há encorajamento e exortação aqui. O versículo 7 ele começa: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Emerson, quem é o anjo da igreja? É o seu pastor, né, o seu líder, o seu mensageiro. Anjo aqui significa mensageiro, né? Então Jesus estava falando: João, prepara uma mensagem para o líder daquela igreja. Deus ele se preocupa com os pastores locais, né? Deus ele libera a palavra para esses pastores, para que eles possam então conduzir as suas ovelhas segundo a vontade do supremo pastor, que é Cristo. Ele é o supremo pastor, nós somos apenas os seus servos. Então, queridos, numa igreja verdadeira é importante a gente ter a consciência que Deus fala, queridos, com nossos pastores. Falou lá atrás e continua falando nos dias de hoje. Fala com o pastor Marcos, fala com o pastor Wagner, fala com o pastor Alexandre. E me dá a graça de estar aqui com vocês também, porque a igreja é dele, e a igreja dele não desmorona, antes ela cresce, ela é edificada, queridos, segundo a vontade do nosso Senhor, através do Espírito Santo. Então ele dá essa palavra direcionada ao líder daquela comunidade de fé, aquela igreja local, e aí ele continua: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, queridos, santo e verdadeiro. Deus é santo. Jesus, queridos, não tinha pecado, quando ele habitou entre nós, ele foi tentado, foi provado, porém ele nunca pecou, como alguns já tentaram dizer, que Jesus até chegou a se relacionar com algumas mulheres no seu tempo. Não, queridos, isso é heresia. Jesus nunca pecou, nunca houve nele impureza, tanto que ele foi provado no deserto durante 40 dias, vocês lembram da passagem, o diabo se apresentou para ele, mas em tudo ele permaneceu fiel à vontade do Pai. Então, diz aquele que é santo, a santidade ela é uma característica, ela faz parte, é um atributo de Deus ser santo, e é algo que ele também deseja que eu e você sejamos. Tanto que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja do Novo Testamento, ele fala: sede santos, quanto o Senhor de vocês é santo. Tanto ele quanto o apóstolo Pedro vão nos encorajar a ser como ele é. Não somos perfeitos, não somos sem pecados, mas devemos, queridos, buscar a santidade. Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, ele coloca assim: olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês fiquem longe das impurezas e se aproximem do Senhor. Então, o que é santidade, queridos? Santidade é esse ato do Espírito Santo de Deus interno, purificando a gente das nossas impurezas, purificando a gente dos nossos maus pensamentos, nos livrando das tentações diárias e nos conduzindo à cruz de Cristo. Paulo também ele escreve aos cristãos da cidade de Corinto, e ele fala assim: olha, não veio até vocês uma tentação a qual Deus não fosse capaz de promover um livramento. Vocês serão tentados, mas Deus é maior que a tentação de vocês, e Ele é fiel para promover também um escape. Lembram? 1 Coríntios 10, versículo 13, Deus ele promove escape para os seus. Então, queridos, Deus ele é santo, e Ele deseja que a nossa vida também reflita o seu caráter. Queridos, eu queria aqui abrir um parênteses, a confissão a Deus, ela concede a nós o perdão, tanto que o apóstolo Paulo fala que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a confissão para o nosso próximo, ela traz cura para o nosso coração.
A confissão a Deus, o perdão ao nosso próximo, a cura. E também quando nós buscamos ajuda, com o nosso próximo, como o Alexandre deu o exemplo aqui das células, que é esse ambiente de edificação pessoal, onde abençoamos uns aos outros, você, querido, está desenvolvendo o caráter de Cristo. E como o caráter de Cristo é refletido em você? Através dos frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a humildade. Quando a gente comete um erro e a gente tem a capacidade de reconhecer ele diante de alguém, diante de uma esposa, diante do marido, o marido diante da esposa, estou dando aqui um exemplo, um irmão com outro irmão, é porque o Espírito Santo está gerando em você o fruto da humildade, porque por natureza, queridos, somos orgulhosos, somos muitas vezes, testa de bronze ali, de ferro, muitas vezes a nossa cerviz, ela não inclina diante do Senhor, por isso que Provérbios fala que o tolo ele tem dura cerviz, porque não inclina para aprender, não inclina para buscar ajuda. Então, para nós refletirmos a santidade de Deus, é necessário humildade, queridos, primeiro diante de Deus, da qual devemos honra e prestamos conta de todo o nosso ser, e depois diante do nosso próximo, depois diante dos nossos familiares, daqueles que estão próximos a nós. 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa injustiça, queridos, toda, não existe pecado imperdoável. O único é a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando ali Jesus adverte. O que é a blasfêmia, Emerson, contra o Espírito Santo? É você não crer que Jesus é Senhor e Salvador, é você não crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, porque Cristo Ele é a salvação. A partir do momento que você não reconhece Ele como Senhor e Salvador, como aquele único Filho de Deus, você automaticamente está numa posição de perdição, porque o único que pode salvar é Cristo, e aí você fala que não, Ele não é o Filho de Deus, isso daí que falam não é verdade, então você está negando a cruz, você está negando a divindade do Filho, a existência do nosso Redentor. Ele é santo, igreja, e nós também devemos procurar através da ação do Espírito Santo, verdadeiro, Cristo é a verdade, aqui o sentido é algo original, genuíno, não é falso como nós temos aí fora, como eu falei, há muitas fakes, a palavra do momento dessa geração, há um evangelho fake sendo pregado, igreja, e eu quero abrir aqui um parênteses, cuidado com as mensagens que vocês ouvem, através do YouTube, ou de uma rádio, seja lá o que for, filtra, sabe, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Se você tem dúvida de alguma pregação, de algum pastor, de alguma coisa que você ouviu, procure os pastores aqui da igreja, procure os irmãos mais velhos na fé, peça uma orientação, queridos, nós vamos ter prazer em dar uma orientação para você nesse sentido. Existem bons pastores, bons mestres, mas também existem falsos pastores e falsos mestres na nossa geração, queridos, e a igreja daquela época não foi diferente, Jesus enfrentou os falsos mestres, os apóstolos também, nós também devemos ter a nossa postura firme na verdade. Jesus é a verdade, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que morreu por nós, sobre o madeiro, na cruz, e aí ele continua, que tem a chave de Davi, queridos, chave de Davi, Davi foi um rei, queridos, quer maior autoridade do que um rei de uma nação? O rei ele tem capacidade de permitir ou não uma pessoa entrar no seu palácio, e Jesus é maior do que Davi, queridos, Jesus é superior a Moisés, aos anjos. Aqui a chave de Davi é a autoridade para uma pessoa entrar ou não no reino dos céus. Por isso, se você está aqui hoje, se você foi alcançado pela graça de Deus, é porque um dia, em primeiro lugar, Jesus te alcançou. Ele abriu a porta para que você entrasse no reino dos céus. Você é um pobre pecador, eu um pobre pecador, de repente estávamos perdidos, fomos achados. Fomos encontrados por Ele, queridos. A chave de Davi aqui é a autoridade que Cristo tem. E aí o texto continua, o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha ninguém pode abrir, querido. Ou seja, ninguém pode se opor à vontade de Cristo Jesus. Ninguém pode, é dar, como nós falamos, murro em ponta de faca.
Quando Jesus ele aparece ao apóstolo Paulo no caminho para Damasco, a maioria deve lembrar, Paulo era um perseguidor da igreja, era um homem ali, que tinha ira no seu coração contra os cristãos, tanto que ele deu apoio para que cristãos fossem apedrejados naquele primeiro século. Mas quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, Jesus fala: Paulo, Saulo no caso, está na nossa tradução, por que você me persegue? Dura coisa é você resistir à verdade. Dura coisa, Paulo, é você resistir à verdade. E qual a verdade que Paulo resistia? Que Cristo era o Senhor. Ele tinha toda a autoridade. Queridos, é duro quando a gente resiste à voz do Espírito Santo no meio da igreja. A voz do Espírito Santo no nosso pequeno grupo. Quando nas pregações que nós ouvimos. É duro, queridos, porque é lutar e se opor contra a verdade. E aí você se coloca num caminho de desobediência, de rebeldia contra o Senhor. Eu estava lembrando hoje, quando o Alexandre pregou aqui há 2 domingos atrás, ele citou Estevão, e Estevão alerta eles: olha, cuidado com a rebeldia do coração de vocês. Só que eles estavam tão cegos pela rebeldia contra Deus, que eles apedrejaram Estevão. Apedrejaram aquele homem, nosso primeiro mártir, ali relatado no livro de Atos, capítulo 7. Então, queridos, a rebeldia ela impede o nosso coração de conhecer a verdade de que Cristo é o nosso Senhor, que Ele deseja nos curar, nos erguer, nos capacitar para caminhar segundo a sua vontade. Versículo 8: conheço tuas obras. Olha que palavra, queridos. Conheço tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que você faz, Deus é aquele que vê você quando ninguém está vendo. Aqui o texto não dá detalhes de quais eram aquelas obras, as ações daqueles primeiros cristãos, mas fica bem claro que Jesus conhece aquilo que nós fazemos como indivíduo, como igreja. Deus ele é onisciente, como os teólogos ensinam, Ele tem a ciência de todas as coisas no universo. Conheço tuas obras, sei, Ele sabe se aquilo que nós fazemos está certo ou não. Se você está em dúvida de algo na tua vida, se está legal ou não, queridos, Ele conhece as tuas obras. Pergunte para Ele: Senhor, Tu conheces as minhas obras, isso aqui está legal? Na minha casa, na minha família, isso aqui está bem, como é que está caminhando? Porque Ele conhece, queridos. Inclusive, a uma das igrejas, Ele fala assim: olha, vocês têm fama de estar vivo, mas estão mortos. Porque aparentava muitas vezes algo que não era interiormente. Ele alerta aqui a uma das 7 igrejas, se não me engano a de Sardes aqui em cima. Mas aí ele continua no texto: tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Qual era a porta aberta, queridos, para a igreja de Filadélfia? Era a oportunidade de pregar o evangelho naquela cidade, naquele momento. Era a oportunidade de representar Jesus para aquelas famílias locais daquele período. Era a oportunidade de apresentar Jesus para aquela geração, queridos, porque o evangelho ele é a boa notícia do Senhor. E aqui também, queridos, eu quero lembrar uma passagem que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, ele fala assim: orem também por mim, porque foi-me aberta uma porta ampla. Ele fala, ele estava na cidade de Éfeso e estava escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto. Aí ele pede oração para os irmãos da igreja de Corinto: orem por mim, foi aberta uma porta ampla, mas muitos são os meus adversários. Ou seja, a porta aberta para o apóstolo Paulo era para ele poder pregar o evangelho e viver o propósito de Deus, mas havia adversários, como nós vamos ver que também existia oposição aos cristãos daquele período, naquela cidade. E aí ele continua: tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, eu sei que vocês são uma comunidade local pequena, talvez a igreja de Filadélfia fosse um grupo menor do que o nosso aqui.
sei lá, talvez uns 30, 40 irmãos, até porque a população era bem menor, né, da humanidade há 2000 anos atrás. Né, provavelmente era uma igreja pequena, que estava ali talvez com seus 30, 40, no máximo 50 anos de idade. E aqui Deus está dando uma palavra de encorajamento. Olha, eu sei que vocês têm pouca força. E aí Deus faz um elogio. Contudo, vocês têm guardado o meu nome. Em outras palavras, vocês não têm me negado. Né, vocês não têm tido atitude que negam o meu nome. E é tão bom, queridos, quando o próprio Deus, né, dá uma palavra de afirmação para nós, dá uma palavra de encorajamento, porque Deus exorta, como o Pai Ele corrige, mas também Ele ama, Ele abraça, Ele cuida. Vocês não fazem assim com os filhos e netos de vocês? Vocês corrigem, eu creio, mas vocês também demonstram amor, demonstram cuidado. Eu sei que às vezes até é demais, né? Porque nós seres humanos não sabemos amar como Deus ama, né? Deus ama de maneira perfeita, Ele não se excede em nada no seu amor, né? Mas ainda assim você sabe dar algo bom, tanto que Jesus falou, olha, mesmo vocês sendo mal, vocês não vão dar pedra para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará para vocês, né, o Espírito Santo, a vida de Deus. Então, queridos, o Pai também sabe nos encorajar. Eu sei que muitos irmãos aqui, como falei da última vez, estão perseverando há anos na fé. Alguns de vocês aqui estão orando a Deus tantos anos por algo que ainda não aconteceu, mas Deus sabe, né, a hora que isso deve acontecer. Afinal, Ele é o Senhor, né? Então Deus tem dado graça. Alguns aqui têm crescido na fé ao longo desses últimos anos, têm confessado os seus pecados, têm se acertado com os seus irmãos e têm crescido, desenvolvido. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Então Ele sabe, igreja, da nossa pequena força. Cada um de nós aqui temos debilidades, fraquezas e sensibilidades, mas o Senhor conhece as nossas obras, conhece o nosso coração e o nosso caráter. E, queridos, eu queria fazer um outro ponto aqui, com guardaste a minha palavra e não me negaste. Eu queria lembrar do apóstolo Pedro. Lembram que Pedro, ele sofreu uma tentação de negar Jesus Cristo. E Jesus falou para Pedro, alertou ele, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Antes da crucificação, Jesus alertou Pedro e os demais apóstolos. Cuidado, ele pediu para peneirar vocês, ou seja, vai ter um tempo de provação, vai ter um tempo de tentação, de teste na tua vida. Mas Jesus também fala em Lucas 22, olha, mas eu orei por ti. É interessante, queridos, que todos nós sabemos que Pedro falhou, né, que Pedro errou com o Senhor, mas o seu erro não foi para sempre. Houve a graça e a misericórdia do nosso Deus para com o amado apóstolo, e há essa graça também para conosco no dia de hoje. É tão lindo, queridos, como Cristo aparece para Pedro quando o ressuscita, para o restaurá-lo e dar uma nova oportunidade. É tão lindo, queridos, né? Como o ministério de Pedro ali parece que é aprofundado, né? Se torna algo sólido diante da missão que ele tinha para a sua geração, queridos. Então não se culpe se você falhou em algum momento da sua história, né? Não se culpe por isso, não fique ali com a voz do acusador, né? Porque o acusador é Satanás. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, igreja, receba o perdão do Senhor, sabe? Receba a graça, o encorajamento e siga naquilo que o Senhor tem para a tua vida. E aí ele continua aqui no versículo 9: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei com que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Queridos, a igreja de Cristo sempre enfrentou oposição. No período de Jesus tinham os chamados fariseus. Lembram? Vocês já leram na Bíblia essa palavra, né? Fariseu. Fariseu era o nome de uma facção religiosa que existia naquele período, que eles zelavam tanto pela lei de Moisés, que as pessoas tinham que cumprir a lei de Moisés e outras regras a mais, que quando Jesus veio ao mundo para ensiná-los o evangelho, né, da graça, veio cumprir a lei de Moisés, mas também ensinar algo superior, que era o próprio Deus entre nós, Cristo. Eles não reconheceram, eles se tornaram duros de coração, e logo eles começaram a criticar e se opor ao ministério de Jesus. E esses mesmos judeus, eles ainda estavam contra os primeiros discípulos, igreja.
naquele período, eles estavam contra. Por isso que ele fala que, olha, é a sinagoga de Satanás, porque eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor. Eles não acreditavam, né? Os judeus daquele período, o que acontece, igreja? Só abrir um parênteses aqui, eles esperavam um Messias como Davi, um guerreiro, né? Como um líder militar. E vocês sabem que Jesus não foi um líder militar, né? Ele mesmo falou que o reino dele era diferente deste mundo. Tanto que quando Pedro corta a orelha de um homem, Jesus fala o que para Pedro? Pedro, guarda a tua espada. Porque o reino de Cristo, as ações dele eram diferentes. Então o povo pensava que o Messias ia ser um rei assim. Aí de repente vem um homem simples, filho de um carpinteiro, né, da cidade de Nazaré, que era uma cidade insignificante para aquele período. Eles não acreditaram, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, como o apóstolo Paulo ensina. Né, a cruz ela é uma loucura, queridos. Mas para nós que acreditamos nela, ela é o poder de Deus. Aleluia, né? Como está escrito em 1 Coríntios, ela é o poder de Deus. Eles não acreditavam, então eles perseguiam, né? E aí ele faz aqui uma declaração, né? Jesus revela àquela igreja, olha, eu vou fazer com que eles se prostrem diante de vocês. Em outras palavras, olha, em algum momento eles vão reconhecer que estão errados. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu da história, ou se é algo que ainda irá acontecer dos judeus reconhecerem que Cristo é o Senhor, porque os judeus, queridos, eles não acreditam, né, em Cristo, no Novo Testamento, eles acreditam só na lei de Moisés, no Antigo Testamento, por isso que tem essa diferença até os dias de hoje. Então ele está falando, olha, mas vai chegar o tempo da conversão deles, ou de alguns deles. E aí o versículo 10... Antes disso, no final do 9, né? Para que eles saibam que eu te amo. Olha que palavra bonita, queridos. Eu amo vocês. É uma palavra de Cristo para a sua igreja. Né? Olha, eu amo vocês. Né? Isso é algo belo, profundo. E aí o versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Olha só que é a importância. Aquela igreja, queridos, deu atenção à palavra do Senhor. Deu atenção àquilo que o Espírito Santo estava comunicando com a sua igreja. Então ele está fazendo um elogio. Olha, como vocês me deram atenção aos meus alertas, eu também vou guardar vocês do que está para acontecer. Queridos, às vezes hoje, Deus pode estar falando com você, para você se preparar com relação a algo do teu futuro, para que você seja guardado e blindado por Ele, daquele período de teste, de provação. O Espírito Santo, ele faz isso, né? Alguém já disse que o Espírito Santo é aquele que sempre te coloca um passo à frente na situação, porque ele é o único que conhece o amanhã. Então, por isso é muito importante a gente ouvir, queridos, aquilo que os nossos pastores falam, né? Por isso é muito importante a gente ouvir a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia é um livro tão lindo, é o maior best-seller da humanidade. Nunca nenhum livro foi tão vendido e traduzido na história da humanidade como a Bíblia. Vocês sabiam disso? Não existe o livro mais traduzido na história da humanidade, para o maior tipo de diversidade de línguas, inclusive tribos indígenas, pessoas que trabalham anos para traduzir no dialeto de uma tribo indígena no Brasil, ou do interior da África ou da Ásia. É esse livro, igreja. E esse livro é poderoso para nos salvar, sabe? Essa mensagem é poderosa para nos salvar e nos guardar do dia da provação. É algo maravilhoso para nos auxiliar nos nossos caminhos, né? A recomeçar com o nosso Senhor. Então aqui ele dá uma palavra, olha, eu vou guardar você desse período de teste, né? Provavelmente estava relacionado a um período de perseguição, né? Talvez o imperador iria dar uma ordem depois. Vocês sabem que muitos dos cristãos morreram queimados naquele período, né? Os próprios escritos, é um milagre, queridos, a Bíblia está aqui hoje, porque muitos imperadores mandaram queimar isso aqui, queridos. Mandaram queimar pergaminhos, que eram escritos em pergaminho, papiro, né? Que era o papiro e o pergaminho que era feito de couro de animal, porque eles não queriam que isso aqui chegasse até nós. Ou seja, Satanás estava trabalhando, porque ele é o inimigo de Cristo, é o inimigo da igreja, né?
Paulo fala, olha, a luta de vocês não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, nas regiões celestiais. Então essa mensagem ter sobrevivido até nós é um milagre, igreja. E aí ele continua, no versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ou seja, ele irá voltar. Cristo irá voltar. Ele veio uma vez, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas ele também irá voltar, queridos. E será o fim de todas as coisas. E aí dá aqui uma exortação. Conserva aquilo que você tem. O que é que você tem? A fé e o amor do Senhor. Queridos, a fé que foi implantada em você através da pregação da palavra, o amor que é o Espírito Santo trabalhando em você, gerando os frutos do Santo Espírito, porque o amor é um dom, igreja. Nós não temos amor por nós mesmos, né? A nossa natureza é mal, o nosso coração ele tem a tendência a fazer o que é ruim, por isso que o amor é um dom, queridos, de Deus. O amor, sabe, a graça, a sabedoria, elas são coisas que vêm do alto, do nosso Pai Celestial. Então nós devemos guardar essas coisas, porque Ele vem sem demora, conservar elas. Sabe, queridos, no dia que Cristo voltar, que Ele ache eu e você assim, conservado na fé e no amor ao Senhor. Sabe, que ninguém aqui seja pego de surpresa, nesse sentido, naquele grande dia. Sabe, que possamos estar ali alerta, né, como a parábola que fala das virgens sensatas, né, que possamos ser pessoas sensatas e não insensatas, né, aquelas que não se prepararam para aquele momento de encontro com o noivo, porque Cristo é o noivo da sua igreja, e um dia vai haver um último casamento, e será entre Cristo e a sua igreja, a sua noiva, né, de maneira que todos os casamentos que acontecem, eles são um pré-anúncio de um último casamento que acontecerá na história da humanidade, as bodas do Cordeiro, como ensina no final de Apocalipse. Mas até lá, queridos, devemos conservar, guardar, né, para que ninguém tome a nossa coroa, né? A coroa é o prêmio, né, é o prêmio de Cristo para todos aqueles que vencerem, né? Ele vai falar numa outra passagem que ao vencedor ele dará a eles a coroa da vida. Então, nós devemos permanecer constantes. Versículo 12, igreja. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. O que é a coluna, né? Nós temos aqui algumas colunas aqui no templo, né? Que estão aqui colocadas devidamente, através de um projeto de engenharia, né? Ali autorizado por engenheiro, para sustentar, queridos, né, algo que virá mais para frente, aqui no nosso espaço físico. Então a coluna, ela simboliza algo firme, né, algo que não estremece, algo que dá sustento. Então, ao contrário da nossa vida na terra, das nossas inconstâncias terrenas, na eternidade, queridos, nós seremos ali firmes para sempre. Né, seremos constantes diante do Senhor. A inconstância não vai mais nos atingir na eternidade. Que bom, queridos. Sabe essa angústia que às vezes você sente? Que às vezes tira o teu sono, a noite não é tão ruim, quando você acorda angustiado? Não vai haver mais. Não vai haver mais, queridos. Vai ter um fim, sabe? Vai ter um fim para todas essas coisas. Então a coluna, né, ela simboliza isso, algo real, firme, quando nós estivermos diante do nosso Senhor para sempre. Jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. Olha só Jesus falando, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. O que isso significa, queridos? Posse. Jesus tem um posse, né? Ele tem uma posse, somos nós, sua igreja. Nós pertencemos a Ele, de maneira que, como o apóstolo Paulo escreveu, quer você viva, né? Quer você venha a partir desse mundo, você pertence ao Senhor. Né, pastor Marcos, um texto que o senhor já pregou aqui algumas vezes, né, que nós venhamos a viver ou morrer, nós pertencemos ao Senhor, queridos. Então, aqui tem a ver com esse senso de pertencer a alguém. Uma das dificuldades, queridos, da nossa geração é a falta de propósito, né, ou às vezes até de querer pertencer a um determinado grupo,
a um determinado tipo de pessoa, e por isso há todo tipo de carência, né, e pessoas querendo atenção, muitas vezes aí nas redes sociais, porque não tem esse senso de pertencimento, né, a pessoa ela não está completa, e nós sabemos que somente o Senhor pode completar um coração, somente o Senhor pode dar sentido e significado a um homem e uma mulher, queridos. E aí versículo 13, já caminhando aqui para o final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ou seja, todas as igrejas daquela época e a nossa igreja nos dias de hoje. Então, meus irmãos, que possamos ser homens e mulheres sensíveis à voz do Senhor. Sabe, que o Senhor possa trabalhar na minha e na tua vida, gerando o coração de Cristo, né? Gerando o fruto. Emerson, o que é o fruto? O fruto é o caráter de Jesus sendo gerado em nós. Quando Jesus fala assim, olha, não foi vocês que me escolheram, João capítulo 15, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto. O fruto, queridos, é o fruto do Espírito Santo, que Paulo ensina em Gálatas. É o caráter de Jesus sendo formado em nós. Eu escolhi vocês para que através de vocês, Jesus possa aparecer, né? Cristo possa aparecer a outras pessoas. Porque quando nós damos frutos, Cristo é visto pelos nossos vizinhos, né? Pelos nossos familiares. Então que possamos ser essa igreja que dá fruto. Eu queria convidar aqui, nós temos ainda tempo, está cedo. Queria convidar a equipe de louvor já para ir se posicionando aqui. Nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor, sabe, sem pressa, tanto tempo, é 8 horas agora, sabe, que nós possamos ter um tempo aqui também de oração, de entrega ao Senhor, sabe, se você até mesmo sentir de orar por alguém aqui nessa noite, queria convidar a igreja a ficar de pé, diante do Senhor. Queridos, que nós possamos orar também por essa equipe que está aqui presente, sabe? Eles estão se dedicando ao Senhor, eles estão melhorando, procurando melhorar semanalmente, né? Para que haja mesmo um culto, né? Uma adoração sincera, não só da parte deles que estão aqui em cima, mas nossa como coletivo. Porque a adoração não é só da equipe de louvor, a adoração é de toda a comunidade. Sabe, a adoração é nossa, queridos, esse é o nosso momento. Sabe, o que você faria se essa fosse a sua última noite aqui na terra, né? Ou se Cristo voltasse antes desse culto terminar, o que você faria, né? O que você entregaria ao Senhor dos talentos que Ele confiou à sua mão? Lembra da parábola dos talentos? Ele confiou algo àqueles trabalhadores, àqueles administradores. E aí depois aquele senhor, quando ele volta, ele pergunta para aqueles servos, aqueles administradores, olha, o que vocês fizeram com o que eu te dei? Né? E aí alguns dizem, né, que multiplicaram por 5, outros por 10, e outro fala, olha, eu não fiz nada, né? Eu simplesmente escondi, porque fiquei com medo, né, do que você iria pensar, do que você iria dizer. E ele, aquele servo, é duramente, queridos, exortado pelo seu Senhor, sabe? Que o Senhor possa achar um coração diferente em nós aqui nessa noite, sabe? Que você não esconda aquilo que Deus te deu, que você não negue aquilo que o Senhor tem para a tua vida, sabe? Talvez seja o momento de você que está também em casa me ouvindo, despertar para que Cristo possa brilhar através da tua vida. Queridos, quando nós deixamos de servir ao Senhor e ao nosso próximo, somos nós que perdemos. O nosso próximo perde, mas você perde também, queridos. Sabe, é tão bom poder servir. Quando você deixa de servir essa comunidade local, eu estou perdendo. Porque a tua presença para mim é importante, meus irmãos. Eu fico tão feliz quando eu vejo você, ou quando eu converso com alguns via WhatsApp, né? Ou aqueles que estão em casa se guardando, como o nosso querido irmão Joaquim, a sua esposa, irmã Maria. Eu fico tão feliz, porque eu fico pensando, Deus, obrigado, porque eu nunca sei quando vai ser a última oportunidade. Então, queridos, hoje é o dia. Hoje é o dia, se você tiver que se consertar com alguém, se consertar. Se você tiver que perdoar alguém na tua vida, perdoar. Se você tiver que dar a tua mais pura e sincera adoração ao Senhor, é o dia.
Sabe, se você está caminhando distante do Senhor, se você está andando longe, sabe, por maus caminhos mesmo, caminhos de trevas, sabe, que tem te aprisionado psicologicamente, emocionalmente, hoje é o dia de você se voltar para o Senhor. Hoje é o dia de uma consagração, sabe, hoje é o dia de você ouvir dele: olha, meu filho amado, eu te amo. Hoje é o dia, sabe, hoje é o dia de você romper com as correntes que te prendem, sabe, se existe algum laço que tem segurado a tua família, que tem segurado a tua casa, é a hora, sabe, é a hora de se prostrar diante do Senhor, é a hora, igreja. Eu estava orando por esse culto para que Deus tivesse misericórdia de nós, e que por um milagre do Espírito Santo, nós possamos render uma adoração sincera aqui, que os nossos dias sejam diferentes, sabe, que a nossa igreja possa avançar em meio à perseguição. Aqui era um tempo de perseguição, que aqueles irmãos passavam, queridos, e eles estavam ali, ó. Jesus fala para eles: olha, vocês têm pouca força, mas não negaram o meu nome, ou seja, vocês estão perseverando. É o momento, aqui como o pastor Alexandre pregou, aqui é o local onde Jesus realiza milagres. Por que não nessa noite, igreja? Por que não curar nessa noite? Por que não reviver? Por que não sonhar com o impossível? Por que não? Quem falou para você? Basta uma palavra tua e os montes se moverão, como diz aquela outra canção que conhecemos. Como o servo, né, Pedro ali, quando estava realizando aquela pesca, passaram ali a noite inteira, igreja, sem conseguir pescar nada. De repente Jesus aparece. Foi uma madrugada cansativa, Lucas. Tentaram com suas próprias forças alcançar algo para sua existência humana, para sua família, né? Que pescar era para sobreviver. Como o Donizete, que trabalha, né, junto com a Rosana, eles produzem ali salgados para poderem sobreviver, né? Imagina faltar farinha para eles, né, que dependem disso para sobreviver e gerar alimento para outras pessoas e ter. Faltou o peixe para aqueles pescadores, meus irmãos. Não havia peixe naquela madrugada, não sei o que houve. De repente Jesus fala para jogar a rede. Ele fala: olha, passamos a madrugada inteira aqui, mas sobre a tua palavra nós iremos jogar essa rede, e sobre a tua palavra, na tua palavra nós iremos confiar. E aí jogaram a rede, queridos. Eu sei, queridos, que quando eles puxaram era tanto peixe que a rede já não podia mais sustentar. O milagre da pesca maravilhosa, como é conhecido. Havia sustento. Onde há Jesus, há sustento, meus irmãos. Onde há Jesus, há provisão. Sabe, onde há Jesus, a sede é saciada espiritual. Onde há Jesus, a fome aqui, ó, da alma é satisfeita. Sabe, onde há Jesus, a cura para as emoções, a cura para a dor nas costas, sabe, para a dor interna, queridos, a satisfação, a plenitude. É esse o momento, igreja. Esse é o nosso momento de adorarmos e honrarmos ao nosso Mestre. Não tenha pressa, não tenha pressa, equipe de louvor. Não tenha pressa de ministrar aquilo que tiver no coração de vocês. É hoje. Sabe, se Deus deu um dom para vocês, não há o que temer, não há o que ter vergonha, sabe, não negue o dom que há em vocês, né? Deixa a chama reviver, sabe, deixa Cristo falar através das canções, que Cristo cresça. Vamos adorar o Senhor, igreja. Não há
Jesus. Amém, igreja. Amém. Continue orando mais um pouco. Continue erguendo a sua adoração ao Senhor. Eu sinto que não encerramos ainda o nosso culto ao Senhor. Aproveite esse momento, igreja. Aproveite esse momento. Oh, Jesus. Não te apresses para sair da presença do teu Rei. Não te apresses para sair da presença do teu Rei. Graças, paz, amada igreja. Graças, paz. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Graças, paz, amados. Irmãos, eu estava ali no fundo ali. E eu lutando com o Senhor. E o Senhor falava ao meu coração: vai lá na frente e fala para a minha igreja me adorar, porque eu estou neste lugar. Adore, igreja, adora de coração e alma, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer neste lugar. E nós somos os vasos que Deus vai usar, irmão. Adore, adore com sinceridade, com amor. O Senhor está neste lugar, irmãos. Amém? Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor.
na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com Deus, com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. Nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. Amém, queridos. Vamos orar para encerrar esse culto. Senhor, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Nós não merecemos nada, Senhor, mas por Tua graça, Tu nos deste tudo, Senhor, na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Jesus, pela salvação eterna no Senhor, Pai. Cuida de nós, Pai, cuida de nós, Teus pequeninos. Oh Deus, nós somos ovelha, Pai, dos Teus pastos, Pai. Cuida de nós, Pai, nessa semana, nesse restante de noite. Cuida de nós, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida e a casa de cada um aqui presente, Pai. Abençoa também aqueles que estão em casa agora, Pai, vendo essa transmissão. Pai, abençoa os lares dessa família, os lares desse homem, dessa mulher, Pai. Abençoa que haja pão, Pai, que é o Senhor, o pão do céu, que haja vida de Jesus nos lares da Tua igreja, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, igreja, uma ótima noite, graça e paz a todos e até o próximo domingo. Deus abençoe você que está em casa.